Oi, gente, hoje eu resolvi fazer uma preparação de pele e uma maquiagem mais completa. Eu comecei limpando meu rosto com água micelar da L'Oréal Efeito Mate. Eu tava com resquícios de maquiagem no rosto, por isso eu limpei com algodão bem direitinho. Hidratei o rosto com esse sérum da Natura. Eu usei um hidratante em gel hoje porque a maquiagem vai ser um pouco mais pesada, vai ter bastante pó. E aproveitei para ir fazendo uma massagem no rosto. Passei um balme comum para hidratar os lábios e deixei um pouquinho para a pele absorver. Aí eu fiz uma misturinha, eu misturei a minha base, que é uma base mate da Natura, com um pouquinho de iluminador, para ficar uma pele mais cintilante. E depositei no rosto com o pincel e vou vir espalhando com a esponjinha. Esponjinha umedecida, tá, pessoal? Esponjinha umedecida, vou dando batidinhas até espalhar e deixar a cobertura. Eu passei bastante base hoje, então deixei uma cobertura, não ficou tão pesada porque essa base não é muito pesada e ela se mistura um pouco com o óleo, dá pra ver que a pele tá bem molhada, mas vocês vão ver que não vai ficar assim no final, vai ficar bem sequinha. E ficou uma cobertura bonita. Sobrou base, então eu limpei aí na mão que sobrou. E agora vamos pro corretivo. Eu tô usando esse corretivo da Natura, que é o meu preferido e é basicamente o único que eu tenho agora. E eu vou passando ele mais nas áreas de iluminação e para cobrir a minha olheira também. Nos pontos centrais do rosto, porque eu gosto desse efeito de iluminação. Esfumo também com a esponjinha, que é como eu acho o acabamento mais bonito e mais prático também. E é com batidinhas. Cuidado para não arrastar, principalmente o corretivo, pessoal, porque senão ele vai arrancar a cobertura, arrancar o que tem embaixo. Agora eu vou vir com esse iluminador, só que eu vou usar ele como se fosse um blush e vou aplicar, apesar dele ser um produto em pó, eu vou aplicar ainda na pele molhada, porque vai dar uma fixação bem maior. E vai ficar como se fosse um blush iluminado, afinal é um iluminador, só que rosado. E aí eu passei com um pincel de iluminador mesmo. Passei na área do blush, nas maçãs do rosto e um pouquinho no topo do nariz. Agora eu fiz essa misturinha com esses dois pó compactos e um pincel fofinho para usar como contorno. Eu não tenho nenhum contorno, na verdade eu até tenho um contorno que é próprio para contorno, mas eu não gosto muito de usar ele nas maquiagens mais fortes, porque ele não é muito pigmentado. E então eu fiz essa misturinha com esses dois pós compactos, um é mais amarelado, o outro é muito frio, então a misturinha deu certo. Eu passo nos pontos que eu quero afinar, então na lateral do rosto, na testa, na papada embaixo, como vocês viram. Aí eu aperto o pincel e passo um pouquinho, faço o contorno do nariz e abaixo da boca. Mas aí é só com o sujinho do pincel, cuidado pra não vir com muito produto. Agora eu vou vir com pó solto e vou selar as regiões, principalmente do corretivo, depositando. E antes de depositar o pó, vocês viram que eu voltei com a esponjinha. É muito importante pra esfumar e não acontecer de você selar com o corretivo marcado. Também passei o pó marcando embaixo do contorno, para ficar uma marcação mais evidente e evidenciar o maxilar, que eu acho bonito. Vim com um iluminador bem forte, que eu só uso em preparação de pele bem pesada. E vim fazendo pontos de luz específicos, porque ele é bem claro, então não dá certo eu passar ele demais. Até que ficou bastante aí no vídeo. Pessoalmente nem tava tão forte assim. Aí eu vou vir agora com esse blush. Antes eu tinha passado um iluminador como blush, agora eu tô vindo com blush opaco pra dar o acabamento final de blush. E no final eu ainda retoco um pouco mais, então fiquem tranquilos que dá pra medir certinho a quantidade de blush que você quer. Aí eu vim com esse pincel leque, tirando o excesso de pó e ó,
aquela pele toda brilhosa que tinha no início já está bem matificada e toda a iluminação que nós temos agora é do iluminador. Aí eu vim com aquele contorno que eu falei pra vocês, que ele é mais fraquinho, e finalizei o contorno no nariz, porque o tom dele dá muito certo. E vim com o pincel sujo no cantinho do olho. Agora eu vou preencher minha sobrancelha. Eu preencho com sombra. Eu não tenho mais o costume de preencher tanta sobrancelha. E a minha sobrancelha não estava feita nesse dia. Então foi bem difícil de preencher, mas eu dei só uma disfarçada. Eu tô gostando da minha sobrancelha mais natural, então vim com esse tonzinho mais claro. Até porque meu cabelo não é tão escuro pra usar a cor mais escura. Mas aí eu vim com esse tonzinho mais claro. Vim preenchendo algumas falhinhas, sem muito estresse. Não gosto mais tanto da sobrancelha tão pesada como eu gostava antes. Aí eu venho com esse gelzinho de sobrancelha. É uma máscara de cílios incolor da Natura Faces. Ela é tanto para sobrancelhas quanto para cílios. E aí eu penteio minha sobrancelha para cima. E é assim que eu tenho usado minha sobrancelha ultimamente. Aí como a minha sobrancelha tá muito cheia, assim, precisando ser feita, eu dei uma leve delimitada com corretivo. Nada tão forte também. Porque, como eu disse pra vocês, eu não tô mais gostando de sobrancelha tão pesada, então... E também quando ela não tá feita é ruim de delimitar, mas eu dei uma ajeitadinha pra dar um acabamento mais bonito pra maquiagem. Aí espalhei o corretivo pela pálpebra inteira pra gente passar pros olhos agora. Eu comecei com essa sombrinha, só que o pincel que eu peguei pra aplicar ela, ele estava sujo de alguma outra maquiagem que eu fiz, então por isso que acabou ficando bem escuro e acinzentado aí. Não ficou exatamente a cor da sombra, mas vocês vão ver que daqui a pouco eu vou consertar. Ficou uma cor bem acinzentada, não era a ideia, até porque eu não gosto muito desse marrom tão acinzentado. Não combina com o meu subtom de pele. Mas eu saí aplicando no côncavo, mais marcadinho mesmo. Daqui a pouco eu volto pra esfumar. E aí, foi bom porque deu uma dramatizada no olho. E aí, daqui a pouco eu volto com uma cor mais quente. Olha, um laranjinha, coralzinho, com o mesmo pincel por cima, pra dar uma misturada e uma aquecida na cor. Aí, basicamente, eu aplico pra concentrar bem a cor e depois eu venho esfumando. Peguei um pincel mais fofinho e vim esfumando as bordinhas. Bastante calma. Se você não tiver o costume, você pode segurar mais na ponta do pincel. Porque aí, quanto mais leve for o movimento, mais fácil vai ser de esfumar. E se vocês perceberem, eu tô esfumando e puxando pra fora, porque é um efeito que eu acho bem bonito. E aí, gente, esfuma e acredita que uma hora fica bom. Agora eu vou pegar essa sombrinha marrom mais escura com um pincelzinho de esfumar menor e vou concentrar mais no cantinho externo do olho pra dar uma dramatizada. E essa sombra também, ela é um marrom mais quente. Então, vai deixar o olho... Vai quebrar um pouco daquela cor bem fria que ficou no início, porque o pincel tava sujo. Então, eu peguei esse marrom mais quente e mais escuro e apliquei aí no cantinho externo, fazendo um Vzinho e indo em direção à raiz dos cílios. Agora eu volto com o corretivo, aplico no dorso da minha mão, venho com aquele pincelzinho que eu delimitei a sobrancelha e faço como se fosse um cut crease, mas não exatamente um cut crease, eu basicamente só vim limpando a pálpebra, porque nós vamos aplicar uma sombra cintilante. Então, para ela pigmentar e a cor ficar bem destacada, eu venho limpando a pálpebra. Só até a metade, mais ou menos, um pouco mais, 2/3, digamos assim.
Aí eu vou vir com essa corzinha. É como se fosse um rosézinho, um rose gold. E venho aplicando com os dedos mesmo, porque sombra cintilante normalmente são mais cremosas, então elas entregam mais brilho quando a gente aplica diretamente com o dedo. E eu também, aplicando com o dedo, eu já vou esfumando, e aí vocês percebem que não tem aquela marcação de cut crease, porque não era a intenção, eu até subi um pouco mais com o brilho, porque a intenção era só mesmo limpar a pálpebra com corretivo, e agora, ó, nós temos uma sombra bem cintilante. Inclusive, ela nem é tão clara assim, pessoalmente, mas nessa luz aí ela refletiu tanto o brilho que ficou bem clara. E aí agora, o que eu vou fazer vai ser voltar com aquele marronzinho e ir reforçando, pintando bem a raiz dos cílios. A intenção desse olho é ser um pouco mais marcado. É uma maquiagem que eu usaria, digamos assim, para uma festa, uma apresentação, uma maquiagem de palco mais simples, porque eu não vou usar delineador nem nada, então quem quer uma sugestão de maquiagem de palco simples, para quem não tem muitos produtos ou não sabe maquiar, não tem prática, aí eu voltei com aquele marronzinho, o mesmo marrom que eu passei na raiz dos cílios em cima, eu venho passando embaixo com um pincelzinho fininho, pra dar uma marcada no olhar, e sempre puxando pra fora. E aí eu estava cantando, porque eu amo me maquiar ouvindo música, aí eu venho com um pincelzinho chanfrado, o mesmo pincel que eu preenchi a sobrancelha, peguei uma sombra preta, é como se fosse um chumbo, ela é bem escura, é praticamente um preto, só na raizinha dos cílios mesmo, puxando um pouquinho pro canto externo. Deixa bem pretinho porque é pra marcar bem o olhar e fazer a função do delineado que não terá nessa maquiagem. E eu passo também embaixo, só que embaixo eu passo só no canto externo, até a metade do olho. E puxo um pouquinho pra fora, mas sem fazer pontinha de delineado nem nada, é só mesmo pra dar aquela marcada no olhar. Aí agora eu voltei com um pincelzinho, também é um pincelzinho fininho, chanfrado, só que um pouco maior, com uma sombrinha cintilante bem clarinha, e estou iluminando abaixo da sobrancelha. Aquele pontinho de luz que eu sempre gosto de fazer. Aí eu pego a mesma sombrinha, passo ali no canto interno, e aí eu voltei com um iluminador, porque depois que eu passei a sombra eu lembrei que eu sempre gosto de fazer esse efeito com iluminador, acho que fica mais bonito. O iluminador esse é um mais claro, mais douradinho. Agora eu voltei com aquela sombrinha laranjinha do início. Estou reforçando o puxadinho esfumado pra fora, porque eu quero um olho bem marcado mesmo. E aí, pra não ficar tão marcado, pra não ficar manchado, eu voltei com o pincel de blush e esfumei. Agora, bastante máscara de cílios. Essa minha tá quase seca, então foi bem difícil de passar. E eu não estava afim de usar cílios postiços, eu confesso que ultimamente eu tenho tido muita preguiça. Como faz muito tempo que eu não uso cílios postiços, eu perdi um pouco da prática, da manha de colar. Então eu tenho tido muita preguiça. E como a intenção é ser uma maquiagem mais forte, só que não tão difícil, também é uma boa para quem não sabe colar cílios, não tem prática nem nada. É um olhar mais marcante, é uma maquiagem que eu usaria para ir para festas, até mesmo como maquiagem de palco, mais neutra. E eu usei um batom nude, rosado, neutro, que dá certo com qualquer roupa, qualquer cor de roupa que você for usar. E aí, essa é minha cor de batom favorita, na verdade. É o Nude Balé da Quem Disse Berenice. O meu tá quase acabando, enfim, preciso comprar outro. E eu estava ajeitando aí a câmera, por isso deu uma bagunçada. E, por fim, eu dou uma retocada no blush, mexo meu cabelo, aí percebo que ainda preciso dar uma retocadinha no blush,
porque blush é a primeira coisa que sai na maquiagem. Vocês podem ver que eu estava bem animada ouvindo música. E aí eu voltei com o blush opaco, dei uma retocadazinha. Não se preocupem, gente, não fica muito forte. Na câmera ainda apaga um bocado. E foi isso. Obrigada, beijos e até a próxima!